Como esta oração de cura faz Deus aliviar minha mente ansiosa, sobrecarregada e cansada. Você já sentiu que sua mente está tão exausta que até respirar parece um esforço? Como se você estivesse dentro de um quarto escuro, onde cada pensamento ecoa como um grito, e não há janelas para a luz entrar? Talvez você esteja ouvindo essa oração em uma madrugada silenciosa, quando tudo ao seu redor parece dormir, menos os seus pensamentos. Eles não param, eles se repetem, eles te cansam, eles te fazem sentir como se estivesse sozinho, como se ninguém mais entendesse o que acontece aí dentro, nesse campo de batalha chamado mente. Você sorri por fora, mas por dentro, a luta é real. A ansiedade não te deixa descansar. O peso dos dias, das cobranças, das incertezas, das culpas que você carrega há anos, tudo isso se junta como um fardo invisível, mas insuportável. E mesmo quando você tenta fechar os olhos e se calar por dentro, parece que a mente grita ainda mais alto. E a pergunta vem: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que fingir que está tudo bem, quando na verdade eu estou implorando por socorro em silêncio? Há pessoas que sentem dor no corpo, outras sentem dor na alma, mas a sua é uma dor mental, um cansaço que não se cura com sono, uma exaustão que não passa com descanso. Você já acorda cansado, já começa o dia em desvantagem, e enquanto todos falam sobre produtividade, metas, conquistas, tudo o que você quer é um pouco de paz. Apenas isso. Paz. Silêncio. Um momento de alívio. Uma trégua. Mas parece que nem isso a vida te oferece. E quando você tenta orar, as palavras não saem. Ou até saem, mas soam vazias. Você ora, mas não sente. Pede, mas não vê. Clama, mas não ouve resposta. E a dúvida surge como uma sombra. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que essa dor mental também importa para o céu? É exatamente nesse ponto que esta oração começa. Porque Deus vê o que os outros não veem. Deus escuta o que você não consegue dizer. Deus entende até o silêncio sufocado que você carrega no fundo da mente. Ele conhece cada pensamento que você teve hoje. Ele sabe o nome de cada ansiedade que te oprime. E mais do que isso, Ele se importa. Ele está perto. Ele não está longe. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando você sente que não há mais forças, é aí que Ele chega. Ele entra no quarto da sua mente não com gritos, mas com presença. Ele não empurra a porta. Ele sussurra. Ele toca com suavidade. Porque Deus sabe que sua mente já está sensível demais para suportar mais pressões. E é por isso que Ele vem agora com cura. Cura para pensamentos cansados. Cura para memórias que ainda doem. Cura para a inquietação que não te deixa em paz. Esta oração não é apenas para te acalmar por alguns minutos. É uma porta de entrada para algo maior, um processo de libertação, uma restauração de dentro para fora, uma reconexão com a presença que nunca te deixou, mesmo quando você achava que estava sozinho. Jesus está aqui. Ele está presente agora. E se você se permitir mergulhar nessa jornada de oração, você vai sentir algo diferente. Vai perceber que a paz de Deus não é como a do mundo. Ela não depende das circunstâncias. Ela desce como um bálsamo, mesmo no meio do caos. E esse bálsamo está começando a tocar você agora. O que Deus vê quando ninguém vê. Tem dores que ninguém consegue enxergar. Elas moram por trás dos olhos, escondidas atrás de um olhar cansado, disfarçadas por um sorriso social, abafadas por silêncios longos e respostas automáticas. Quem vê de fora não percebe, mas por dentro o peso cresce, o cansaço se acumula e o barulho dentro da mente se torna insuportável. Há momentos em que você se sente um estranho dentro do próprio corpo. Acorda com angústia, mesmo sem saber de onde ela vem. Respira fundo tentando organizar os pensamentos, mas eles correm soltos, sem direção, sem trégua. A vida continua do lado de fora, mas dentro de você, tudo está em colapso. E você se pergunta, será que alguém realmente entende o que está acontecendo comigo? Deus entende. Porque Deus vê.
Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Vê o que você tenta esconder. Vê a confusão que ninguém compreende. Vê quando você está rodeado de gente, mas se sente sozinho. Vê os momentos em que você finge que está bem para não preocupar quem está ao seu redor. Ele vê quando você tenta manter a rotina, mas sente que está quebrando por dentro. Deus vê cada pensamento desorganizado, cada memória dolorosa que insiste em voltar, cada batalha travada no silêncio da madrugada. Ele conhece as dores que você nunca teve coragem de falar em voz alta. E mais do que isso, ele se importa. Ele não observa de longe. Ele se aproxima. Ele se inclina. Ele te abraça com olhos que enxergam além da aparência. O que você está enfrentando agora pode parecer invisível para o mundo, mas está totalmente exposto diante dele. O Senhor não ignora sua mente sobrecarregada. Ele não banaliza sua ansiedade. Ele não diz que é frescura nem fraqueza. Ele sabe que é real. Ele reconhece a luta interna que você vive dia após dia, e ele não está passivo diante disso. Deus age com compaixão, age com misericórdia, age com uma ternura que só um pai pode oferecer. Ele vê você com olhos de amor, e não com olhos de julgamento. Ele vê a origem da sua dor, vê a raiz dos seus pensamentos, vê os traumas que ainda reverberam na sua memória, vê o quanto você tem tentado. E é exatamente por ver tudo isso que ele quer tocar você agora. Muitas vezes a ansiedade nos faz pensar que estamos falhando espiritualmente, que por estarmos ansiosos, Deus está distante. Mas a palavra diz o contrário. Ela nos mostra que os heróis da fé também enfrentaram esse tipo de esgotamento. Elias, depois de ver milagres sobrenaturais, se escondeu debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Davi escreveu salmos com lágrimas, perguntando onde Deus estava. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. E em nenhum momento Deus virou as costas para eles. Pelo contrário, ele se revelou de forma ainda mais profunda. Porque Deus não se afasta de quem está em crise. Ele se aproxima. Ele não abandona quem se sente fraco. Ele se manifesta como força. O Espírito Santo também vê. Ele habita em você. Ele sente o que você sente. Ele ora por você quando você já não consegue orar por si mesmo. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos que palavras não conseguem expressar. Isso significa que mesmo em seu silêncio, há uma oração acontecendo. Mesmo quando você não sabe o que dizer, o céu está se movendo em seu favor. O Espírito traduz sua confusão em clamor. Ele transforma sua aflição em intercessão. E essa é a certeza que pode sustentar você hoje. Você não está só, mesmo quando tudo parece solitário. Talvez ninguém ao seu redor saiba o que se passa aí dentro. Talvez até quem vive com você pense que está tudo bem. Mas Deus não precisa que você explique. Ele já sabe. Ele conhece cada fragmento do seu pensamento, cada detalhe do que pesa na sua mente, e ele veio para aliviar. Não com palavras vazias, não com promessas humanas, mas com presença. Uma presença que transforma, que acalma, que reorganiza o caos. Uma presença que invade devagar, mas quando chega, nada permanece como estava. Hoje, Deus quer lembrar você que o que é invisível aos olhos dos outros é profundamente visível para Ele. Que a dor que ninguém reconhece é a mesma que Ele carrega junto com você. Que o fardo que você pensou que era só seu, na verdade, nunca esteve sozinho nas suas mãos. Ele sempre esteve ali, esperando você entender que não precisa suportar tudo sem ajuda, porque a ajuda veio. A resposta chegou. E a cura começou. Quando a ansiedade grita, Deus sussurra. Há uma diferença entre barulho e voz. Barulho é aquilo que confunde, que perturba, que te obriga a escutar o que você não quer ouvir. Já a voz é direcionada, intencional, pessoal. A ansiedade grita. Ela invade sem pedir permissão. Ela se impõe na mente com ideias que não foram convidadas, mas que encontram lugar para se alojar. Ela diz que algo ruim vai acontecer, mesmo sem provas. Diz que você não está preparado, mesmo quando você se dedicou. Diz que você vai falhar, mesmo quando deu tudo de si. A ansiedade não pede lógica, ela exige controle.
E quando ela não encontra esse controle, ela grita ainda mais. Grita nas madrugadas, quando o mundo silencia. Grita nos intervalos, nos momentos de pausa, quando a mente tenta descansar. Grita até durante a oração, como se quisesse abafar a fé e sufocar a esperança. E nesse grito constante, você começa a se perder. Confunde a voz de Deus com a voz do medo. Confunde discernimento com desespero. Começa a pensar que tudo o que sente é sinal de que algo está errado com você. Mas o que está errado não é você. O que está errado é o volume das vozes que você tem escutado. Porque Deus também fala. Mas Ele não grita, Ele sussurra. E o sussurro só pode ser ouvido por quem silencia o barulho. O sussurro é para os íntimos. É para aqueles que param, que respiram, que se aquietam por dentro para ouvir o que realmente importa. E o que Deus está tentando sussurrar para você agora é: eu estou aqui. A ansiedade distorce a realidade. Ela faz parecer que o pior é certo. Faz você imaginar 1000 cenários em que tudo dá errado. E todos esses cenários têm algo em comum. Deus não está em nenhum deles. Porque a ansiedade te convence de que você está por conta própria. Ela te isola da verdade. E a verdade é que o Senhor está com você em todos os detalhes. Ele está na respiração que você está tentando controlar. Está na lágrima que ainda não caiu. Está na oração que você ainda vai fazer. Ele está. Mas o grito da ansiedade te impede de perceber. E é por isso que você precisa fazer uma escolha espiritual agora. Reduzir o barulho, calar o ruído, identificar o inimigo e dar espaço para a voz de Deus ecoar dentro de você. Essa voz não é acusadora, não é opressora, não é exigente. A voz de Deus acalma, liberta, reorganiza. Quando Ele fala, a alma entende, o coração desacelera, a mente clareia, e tudo o que antes era caos começa a se alinhar. Porque a presença dEle não precisa de explicações. Ela carrega autoridade. Autoridade para ordenar que os ventos da mente se acalmem, para declarar paz onde só havia confusão, para restaurar a ordem em um território que parecia dominado pela ansiedade. Jesus nos deu o exemplo mais poderoso disso. No meio da tempestade, quando os discípulos achavam que iriam morrer, Ele se levantou e disse apenas: acalma-te. E houve grande bonança. Note que Ele não gritou. Ele falou com autoridade. O mar se aquietou, o vento cessou, e tudo voltou ao lugar. Agora pense, se o som da voz de Cristo foi suficiente para calar uma tempestade do lado de fora, por que você acha que Ele não pode calar a tempestade que está aí dentro? Ele pode, e Ele quer. Mas você precisa ouvi-lo, e para ouvir, precisa silenciar o grito da ansiedade. Essa escolha é espiritual. Não se trata apenas de técnica ou pensamento positivo. Se trata de abrir espaço para o sussurro do Espírito. É Ele quem diz: não temas, porque eu sou contigo. É Ele quem lembra: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu cuido de ti. É Ele quem confirma: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Essas verdades não são frases bonitas. São escudos espirituais. São fundamentos eternos. São respostas que Deus já deu, mas que o barulho da mente não deixou você ouvir. Agora é a hora de escutar, de se afastar do ruído, de permitir que o Espírito Santo te envolva com uma voz que cura, que guia, que acalma. Porque a ansiedade grita, sim, mas Deus sussurra. E o sussurro dele tem mais poder do que qualquer grito do inimigo. Quando você escolhe ouvir a voz de Deus, até o inferno se cala. E é nesse silêncio sagrado que a cura começa, quando o céu invade o caos. Há um momento em que tudo dentro da mente parece em colapso, um ponto de ruptura invisível, mas real. A sensação é de que não há mais controle, nem mais forças, nem mais direção. A alma tenta gritar por socorro, mas o grito se perde dentro do próprio peito. Você sente que não aguenta mais, não porque faltou fé, mas porque já suportou além do que podia. E nesse ponto exato, onde muitos pensam que é o fim, é onde o céu se move.
Deus não espera você estar inteiro para agir. Ele age no meio dos estilhaços, no meio do caos, no meio da confusão mental. E quando ele invade, nada permanece do mesmo jeito. O problema é que muitas vezes estamos tão concentrados no barulho do caos que não percebemos a chegada da presença. Esperamos algo grandioso, mas Deus se move no detalhe. Esperamos que ele fale alto, mas ele toca em silêncio. Esperamos uma reviravolta visível, mas ele começa por dentro. O céu não invade com espetáculo, ele invade com propósito. E o propósito de Deus não é apenas aliviar o peso que você sente agora. É transformar completamente o ambiente interior da sua mente. É tirar você do cativeiro da ansiedade e te plantar em um lugar de descanso profundo. Mas para isso, ele precisa encontrar uma brecha, um espaço, uma abertura mínima por onde sua luz possa entrar. A mente ansiosa fecha todas as portas. Ela constrói muros, cria defesas, isola você das respostas espirituais. E mesmo quando você tenta orar, parece que está falando com o teto. Parece que nada sobe. Parece que está tudo travado. Mas Deus não precisa de muito. Ele só precisa de sinceridade, um gesto, um suspiro, Senhor, me ajuda. Dito com verdade, já é suficiente para abrir essa brecha. E quando essa brecha se abre, a luz começa a atravessar. Primeiro tímida, depois crescente. E essa luz não é emocional, é espiritual. É presença real. É o céu tocando a sua mente em plena crise. A imagem é clara. Um quarto escuro fechado há muito tempo, as janelas cobertas, o ar pesado, o ambiente sufocante. Mas então, alguém abre a janela. Um único feixe de luz atravessa o breu. No início, parece pouco, quase insignificante. Mas em poucos minutos o ambiente começa a mudar. O ar se renova. As coisas ocultas se tornam visíveis. O corpo respira diferente. A alma também. Assim, é a presença de Deus quando invade uma mente confusa. Ela não força. Ela penetra. Não machuca. Cura. Não impõe. Transforma. O céu invade com compaixão, com misericórdia, com entendimento profundo da sua condição. Deus não chega perguntando por que você se deixou afundar. Ele chega trazendo a mão estendida. Ele não questiona sua fé. Ele sopra vida sobre ela. Porque ele sabe que mesmo nas trevas da sua mente ainda havia uma centelha acesa. E foi por causa dessa centelha que ele veio. Ele viu que você não desistiu. Mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo sem forças, você ainda escolheu ouvir essa oração. E isso foi o suficiente para ativar uma resposta do céu. Agora, enquanto você escuta, algo invisível está sendo movido. Pensamentos estão sendo organizados. O medo está perdendo espaço. A respiração começa a se alinhar com o ritmo da graça. A alma, antes agitada, começa a reconhecer o toque do Espírito. Não é mágica, é presença, é intervenção divina. É o cumprimento da promessa. Eu estarei com você todos os dias. E esse dia é hoje. Essa hora é agora. Esse toque é para você. Muitos pedem cura para o corpo, mas poucos percebem que a maior batalha acontece na mente. E quando Deus começa a curar a mente, tudo ao redor também muda. Suas decisões mudam, suas reações mudam, seu sono volta, sua esperança renasce, sua fé se realinha, e você começa a ver o mundo com outros olhos, não porque os problemas sumiram, mas porque a forma de enfrentá-los foi restaurada. Quando o céu invade o caos, ele não remove a realidade, ele muda você dentro dela. E isso é o que torna o milagre completo. O Espírito Santo está aqui, e ele quer mais do que acalmar você por um momento. Ele quer habitar na sua mente, fazer morada onde antes havia confusão, trazer ordem onde havia desespero, plantar paz onde só havia medo. E isso começa agora com a próxima oração. Fique comigo e permita que essa oração profética conduza você à cura que sua alma tanto precisa. Deus, alivia minha mente agora. Senhor meu Deus, neste instante sagrado,
Eu me coloco diante de ti com a mente cansada, o coração apertado e a alma em silêncio. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho forças para fingir que está tudo bem. Eu só tenho a verdade. Estou sobrecarregado. Meus pensamentos estão confusos. Minha fé está tremendo. Meu corpo respira, mas minha mente grita. E por isso, Pai, eu não peço explicações. Eu clamo por alívio. Eu clamo por cura. Eu clamo pela tua presença aqui e agora, invadindo cada canto escuro dentro de mim. Espírito Santo, entra no quarto secreto da minha mente. Vai onde ninguém mais consegue ir. Atravessa as portas que eu mesmo fechei por medo, por dor, por cansaço. Acende luz onde só há sombras. Arranca as mentiras que a ansiedade plantou. Silencia as vozes do medo, do fracasso, da insuficiência. Toca nos pensamentos que me sufocam. Toca nas perguntas que não consigo responder. Toca nas lembranças que ainda me doem. Eu não quero mais viver prisioneiro dentro de mim mesmo. Eu quero ser livre, e sei que só o teu toque pode libertar. Apaga agora, Senhor, o peso da autocobrança. Eu tenho tentado ser forte demais por tempo demais. Tenho carregado fardos que não foram feitos para mim. Tenho tentado controlar o que está fora das minhas mãos. E isso me adoeceu. Por isso, hoje eu entrego. Entrego o que não sei resolver. Entrego o que me escapa. Entrego o que me amarra. Entrego a mim mesmo, quebrado como estou. Eu me rendo porque não quero mais sustentar uma aparência de paz, enquanto por dentro estou desmoronando. Restaura em mim a coragem de ser sincero contigo, a liberdade de ser vulnerável na tua presença. Senhor Jesus, caminha pelos corredores da minha mente como quem limpa um templo, expulsa os vendilhões da minha paz, derruba as mesas do desespero, abre as janelas que a ansiedade trancou, sopra teu vento suave e me ensina a respirar outra vez. Me ensina a desacelerar por dentro. Me ensina a descansar sem culpa. Me ensina a viver sem medo constante. Me ensina que o amanhã está nas tuas mãos e que eu não preciso viver o futuro antes da hora. Agora, Deus, eu te peço, fala comigo. Mesmo que seja num sussurro, mesmo que seja em silêncio, mesmo que eu não ouça com os ouvidos, mas perceba com a alma. Diz que tu estás aqui. Diz que eu não perdi tua atenção. Diz que minha mente ainda pode ser restaurada, que meus pensamentos podem voltar a ter paz, que meu coração ainda pode confiar. E se eu não conseguir ouvir nada, me deixa apenas sentir tua presença, porque quando o Senhor está, tudo muda, mesmo que o mundo por fora permaneça igual. Pai, limpa o campo da minha mente como quem prepara um jardim. Retira os espinhos da ansiedade, as pedras da insegurança, as raízes da dor. Planta tua palavra em cada espaço. Planta promessas, planta calma, planta segurança e rega, dia após dia, com a tua graça. Que a minha mente se torne lugar de habitação do teu Espírito, um lugar de paz, um lugar de consolo, um lugar de refúgio. Que mesmo em meio à tempestade, dentro de mim haja bonança. Se houver algo dentro de mim que eu ainda não entendo, mas que me adoece, revela. Mostra com amor. Mostra com misericórdia. Não para me envergonhar, mas para me curar. Tira os véus, revela as feridas e trata cada uma delas com a tua unção. Eu não quero mais ignorar o que me corrói por dentro. Eu quero ser curado de verdade. Cura integral. Cura da alma. Cura dos pensamentos. Cura das emoções. Cura daquilo que ninguém vê, mas que me impede de viver em plenitude. E agora, enquanto oro, eu escolho crer. Mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu escolho confiar que o Senhor começou uma obra dentro de mim. Uma obra que os olhos não enxergam, mas que o céu está executando com perfeição. Eu escolho crer que a paz está vindo, que o silêncio interior está sendo restaurado, que a minha mente está sendo renovada agora mesmo e que a tua presença vai me acompanhar quando esse vídeo acabar. Porque tu não visitas, tu habitas, tu não tocas e vai embora. Tu permaneces, e é nisso que eu descanso. Senhor,
Eu respiro fundo agora, não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque eu sei que algo começou do lado de dentro. Eu me abro para a tua cura, eu aceito teu alívio, eu recebo tua paz, e eu declaro: minha mente não será mais um lugar de tormento, ela será um lugar de glória, porque onde o Espírito do Senhor habita, aí há liberdade, e essa liberdade chegou. Amém. Sinta o que mudou. Fique em silêncio por um instante. Respire mais devagar. Feche os olhos, se puder. Permita que seu próprio corpo sinta o que o Espírito já começou a fazer. O mundo ainda está lá fora. Os problemas talvez ainda estejam te esperando, mas algo já não é mais o mesmo. Talvez você não perceba claramente. Talvez ainda exista um resíduo de dor, de preocupação, de cansaço, mas repare na atmosfera ao seu redor. Repare no ritmo do seu coração. Repare na sua respiração. Deus está aqui, e a presença dele traz mudanças que muitas vezes não fazem barulho, mas que transformam tudo com profundidade. O que antes era peso, agora começa a se dissolver. O que era grito, agora se transforma em silêncio sagrado. O que era tormento, agora é tocado pela paz. Não é uma paz comum, não é uma distração, não é um alívio emocional passageiro. É a paz que excede todo entendimento, aquela que só o céu pode liberar. Aquela que entra quando a lógica não resolve mais nada, quando os argumentos se esgotam, quando os remédios não alcançam, quando as pessoas não sabem mais o que dizer. É essa paz que está repousando sobre você agora. Não porque você a mereceu, não porque você acertou tudo, mas porque Deus é bom e a misericórdia dele é maior que qualquer confusão interior. Talvez você ainda sinta alguns pensamentos tentando voltar. Isso é natural. A mente aprendeu a girar em círculos, mas agora ela está aprendendo outro ritmo, está aprendendo a descansar, a confiar, a não precisar de todas as respostas para ter paz. Isso é cura. Cura não é a ausência de dor imediata. Cura é o processo onde a ferida para de sangrar e começa a cicatrizar. É o momento em que você para de lutar contra você mesmo e começa a permitir que Deus governe até os seus pensamentos. Isso está acontecendo agora. E vai continuar acontecendo se você decidir permanecer na presença. Você não está mais sozinho. Nunca esteve, mas agora você sente. A presença de Deus é real. Não como um conceito, mas como um ambiente que te envolve. Como um abraço sem braços, mas com poder. Como um toque que não se vê, mas que acalma por dentro. A sua mente está recebendo um novo sopro de vida. A clareza surgindo onde havia confusão. A leveza chegando onde tudo era denso. A descanso fluindo onde só havia tensão. Deus não apenas ouviu sua oração, Ele respondeu. Ele interveio, Ele te tocou. E onde Ele toca, nada permanece igual. Sinta o que mudou. Ainda que pareça pouco, ainda que pareça pequeno. O início de um milagre quase sempre é silencioso, mas cresce, mas se fortalece, mas transforma tudo. A paz que você está sentindo agora pode parecer frágil, mas é um sinal de que o céu está em ação. É o Espírito Santo dizendo: eu comecei a boa obra e sou fiel para completá-la. Essa promessa não é apenas uma frase, é uma realidade, uma aliança, um pacto de amor entre um pai fiel e um filho que se abriu mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo confuso. Guarde esse momento dentro de você, como quem guarda uma semente. A mente ansiosa quer resultados imediatos, respostas visíveis, provas constantes. Mas a fé caminha por outra estrada. A fé caminha pelo invisível. A fé acredita mesmo quando não sente. E hoje você deu um passo enorme. Você escolheu orar mesmo cansado. Escolheu ouvir, mesmo com barulho interno. Escolheu permanecer, mesmo sentindo vontade de desistir. E isso não é fraqueza. Isso é coragem espiritual. Isso é resistência santa. Isso é fé verdadeira. Você pode não ter todas as respostas, mas você tem algo maior. Você tem a presença. E quem tem a presença de Deus tem tudo. Mesmo no caos, mesmo na tempestade, mesmo sem entender. Porque essa presença é a garantia de que você não vai afundar.
É a certeza de que, mesmo que os ventos voltem a soprar, você já aprendeu aonde se agarrar. Não nas suas próprias forças, mas na rocha inabalável que é Cristo. Ele é sua âncora, Ele é sua base, Ele é seu refúgio mental. Sinta o que mudou e creia que vai continuar mudando, porque a cura começou, porque a paz chegou, porque Deus decidiu permanecer. Volte, sempre que a mente gritar. A caminhada espiritual não é feita apenas de um momento. Ela é feita de retornos, de recomeços, de memórias que se tornam marcos na alma. E este momento que você viveu agora, essa oração, esse toque, essa paz que se infiltrou silenciosamente em sua mente cansada, não deve ser esquecido. Porque em breve pode ser que os gritos da ansiedade tentem voltar. Pode ser que você enfrente outro dia difícil, outra noite sem sono, outro pensamento confuso. E quando isso acontecer, você precisa lembrar que há um lugar onde sua mente encontra alívio, um refúgio, um santuário invisível, um ponto de encontro entre sua dor e a presença de Deus. E esse lugar é aqui, é nesta oração, é nesta presença. O inimigo sempre tentará te convencer de que o que você sentiu foi momentâneo, que essa paz não vai durar, que esse alívio vai se esvair com as próximas preocupações. Mas isso é mentira. O que Deus começou, Ele sustenta. O que Ele tocou, Ele transforma. E se você precisar voltar, volte. Volte quantas vezes forem necessárias. Volte no meio da madrugada. Volte no intervalo do trabalho. Volte no silêncio da tarde. Volte com o coração apertado. Volte mesmo quando tudo parecer escuro de novo. Porque cada vez que você volta, Deus se manifesta de novo. Não porque Ele tenha ido embora, mas porque você abriu novamente o espaço para que Ele governe. A mente ansiosa precisa de constância, precisa de repetição santa, precisa de alimento espiritual diário. Porque ela foi acostumada a correr em círculos, e o processo de cura não acontece em um único passo, mas em uma série de decisões. Decisões de parar, de silenciar, de buscar, de ouvir, de crer. E você pode tomar essas decisões todos os dias. Pode ouvir esta oração mais de uma vez. Pode transformar essa experiência em um hábito, em um estilo de vida, em uma prática espiritual. Porque quanto mais a mente se expõe à presença de Deus, mais ela aprende a descansar, a confiar, a desacelerar, a viver com leveza mesmo no meio da pressão. Não há vergonha em precisar voltar, não há fraqueza em repetir a oração. Não há sinal de derrota em sentir que ainda há partes dentro de você que precisam ser tratadas. Pelo contrário, isso é maturidade. É reconhecer que sozinho você não pode, que sem a presença de Deus tudo desmorona. E isso é o início da verdadeira liberdade. Porque quando você entende que a cura da sua mente não depende de você, mas dele, o fardo cai. A responsabilidade de controlar tudo desaparece. E o Espírito Santo assume o lugar de guia, de conselheiro, de consolador, de amigo fiel. Talvez você conheça alguém que também está preso dentro da própria mente. Alguém que está lutando, sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Alguém que, como você, precisa ouvir uma palavra, sentir um toque, experimentar a presença. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Leve o alívio que você recebeu até ela. Permita que outras mentes também sejam visitadas pela paz de Deus. Porque a cura que Deus te dá, Ele deseja multiplicar através de você. Você se torna não apenas alguém que foi tocado, mas alguém que carrega a luz para ambientes escuros. Alguém que testemunha com verdade. Eu sei o que é ter a mente cansada, mas também sei o que é ser curado pelo Espírito. Antes de sair, comente aqui o que você sentiu, mesmo que seja em uma frase curta, mesmo que seja apenas "eu recebi paz". Isso não é só um comentário, é um memorial, uma marca no tempo, uma semente que você planta na fé. E essa semente, no tempo certo, vai dar fruto, vai se tornar parte da sua história. A história de alguém que escolheu confiar, que escolheu voltar, que escolheu ser curado, mesmo quando tudo parecia escuro.
E sempre que precisar, volte aqui. Este lugar é seu. Este vídeo é sua âncora. Esta oração é seu refúgio. Esta presença é sua casa. E Deus nunca saiu daí. Ele só esperava você parar e ouvir. E agora que você ouviu, Ele permanecerá. Dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro de cada pensamento que agora está sendo redimido pela paz que só o céu pode oferecer. Volte sempre que a mente gritar, porque Deus sempre estará pronto para sussurrar: eu cuido de você.